Bom, queria agradecer a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades, na pessoa do senhor Vladir, do Cristiano, que são diretores do departamento. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradecer aqui ao Dr. Paulo, que é o advogado que nos auxilia na Comissão de Finanças e Orçamento. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos seguintes vereadores: eu, enquanto presidente, Marcos Antônio Panício, vice-presidente, o Edivan Campos de Albuquerque, secretário, e o Edmilson Marcelo Afonso, o Zaca, também dessa comissão. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ou a Lei Complementar de número 101, entrou em vigor em 2000 com o intuito de limitar o endividamento da União e dos estados e municípios, ao passo que define os princípios básicos da responsabilidade. Indiscutivelmente que a eficácia da lei de responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos nos municípios repousa na realização das audiências públicas que traduz em uma das formas de controle das contas públicas. Através da lei de responsabilidade fiscal, o administrador público precisa ser eficiente, ou seja, deve ser aquele que planeja o orçamento pautado pela obediência, a objetividade e a imparcialidade. Hoje, a audiência pública tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do 6º bimestre de 2015 e gestão fiscal do 3º quadrimestre também do exercício de 2015. Queria desejar a todos os participantes um excelente trabalho, no qual eu convido e passo a palavra a quem vai explanar sobre essa questão da audiência pública. Não sei se é o senhor Vladir ou se é o seu Cristiano, então, por favor, fique à vontade. Vladir, se o senhor preferir, inclusive ali tem um microfone, o senhor fica à vontade, viu? Bom dia a todos presentes. E correta está a fala do nosso nobre vereador, no sentido de que a audiência pública, ela não só é feita em cumprimento à legislação que o nobre vereador citou, mas tem também como princípio básico mostrar à população a transparência da gestão administrativa. No caso agora, seria do último quadrimestre do exercício de 2015, consequentemente encerrando aí o período de janeiro a dezembro, no fechamento então do exercício. Esses dados que nós vamos demonstrar é que vão dizer e vão afirmar em que situação se encontra a Prefeitura em data de 31 de dezembro de 2015. A obrigatoriedade citada é com base no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal do exercício. Ela foi editada no ano de 2000. Para muitos de vocês, os quadros que vamos apresentar já é de conhecimento. Eis que, nas audiências que precederam esta, foram demonstrados nesse mesmo estilo. Porém, o que vai mudar, evidentemente, é o conteúdo dos seus dados. Inicialmente, a gente faz uma análise global do orçamento do município de Hortolândia como um todo. E aí estão envolvidos a Prefeitura, a própria Câmara de Vereadores e o Instituto de Previdência.
o orçamento global aprovado por esse Legislativo no exercício de 2014 foi de 772 milhões. Nesse montante, eu estou deduzindo dessa previsão 90.102.000 reais proveniente de operações de crédito e convênios que não foram concretizados em 2015. Evidentemente, eu faço essa glosa porque também lá nas despesas fixadas ou autorizadas pela Câmara, dentro dos 772 milhões, também foram contingenciados esses valores, de modo que o município não venha efetivar gastos que realmente não tenha contrapartida de receita para atender, evitando assim déficits não só financeiros, como déficits orçamentários de execução. Com isso, então, nós teríamos uma receita global líquida prevista de 600, ali cortou, vocês me dão licença, de 681.897.000. Já a receita arrecadada, ou seja, a receita executada no exercício de 2015, atingiu o montante de 628.692.000 reais. De plano, nós tivemos aí um déficit de previsão orçamentária. Mesmo com a glosa, houve um déficit de 53.205.000, o que representou 7,80 a menos de arrecadação. Aqui cabe uma explicação. Olá, tá bom? Déficit de previsão, ele nada interfere na execução orçamentária. Por quê? Se eu previ e não houveram essas arrecadações, se eu executar e de fato o orçamento de despesa, evidentemente eu vou ter um déficit de execução. Esse que é a grande preocupação. Esse que vai gerar déficit financeiro. Este déficit de previsão apenas foi feita uma previsão e ela não se concretizou. Basicamente, este déficit de previsão está atrelado à previsão do Instituto de Previdência. Logo abaixo vocês vão ver que o Instituto de Previdência ele teve um déficit de arrecadação de 50%. Ele arrecadou só 50% daquilo que ele previu. Por que ocorreu isso? Quando feito o orçamento do Instituto, lá no exercício de 2014, houve uma previsão de receita de aplicações financeiras. Essas aplicações, ao decorrer do ano, ela sofreu uma alteração de classificação contábil. Ela, ao invés de se classificar o produto desses juros, ao invés de se classificar diretamente como receita orçamentária, ela passou a ser classificada como reavaliação de ativos, chamado VPA. Somente esses 36 milhões que estão ali embaixo, somente vão virar receita orçamentária quando findar aquela aplicação efetuada. Então, esses 36 milhões vão ingressar futuramente como receita orçamentária. Para o exercício de 2015, 16, desculpem, essa sistemática já não vai ocorrer. Por quê? No orçamento de 2016 do Instituto, já foi feito com uma previsão bem aquém desse valor previsto de 95.700.000, justamente já porque se previu isso. Não vou arrecadar tão já, então vou prever somente aqueles convênios, aqueles financiamentos, aquelas aplicações financeiras que vão ser conclusas no exercício de 2016. Então, o orçamento deles de 2016 é bem menor do que o orçamento de 2015, em função dessa variação. Então, o que está implicando, basicamente, no déficit de 7,8 do município, e aí envolve o Instituto junto, é basicamente a grande maioria oriunda desse problema técnico contábil, na mudança de classificação da receita de aplicação financeira do Instituto. Então, se vocês verem o quadro abaixo, vão ver o que acontece somente com a receita da Prefeitura.
também apareceu um déficit, mas de apenas 0,95%, certo? Então, a previsão orçamentária do município de Hortolândia, excluído o Instituto de Previdência, ele também não chegou no 100%, mas o déficit de previsão foi de apenas 6.596.000, o que não representou menos de 1% em cumprimento de meta de previsão. Neste outro quadro, a gente faz uma demonstração da receita arrecadada, ou seja, os mesmos 628 milhões, de uma maneira mais detalhada, demonstrando as maiores fontes de recursos que a Prefeitura dispõe. Dentre elas, o ICMS ainda continua sendo a grande fatia do bolo da receita do município. Ela representou 30,42% em relação ao total da receita arrecadada. A segunda maior fonte de receita é a nossa receita própria do ISS, que ela está com um percentual de 14,61%. Depois nós temos também uma outra fonte grande de receita, que seria as receitas transferidas para o Fundo Municipal de Valorização do Magistério, que é o Fundeb, em 12%, e assim sucessivamente. O total dessa receita deu 628.692.000, já descontada a retenção para a formação do Fundeb. Se vocês, apenas explicitando isso, a cada parcela do ICM, aquelas contas que estão em negritos lá, ICM de exoneração, FPM, eles são 5, o IPI exportação, o IPVA, 20% desses recursos são retidos para a formação do Fundeb. Esse recurso retorna ao município na forma de transferências ao fundo. No exercício de 2015, nós mandamos para o fundo 57 milhões e 22 mil reais aproximadamente. E recebemos desse mesmo fundo 84 milhões. Ou seja, nós tivemos um ganho de 27 milhões e 800 mil praticamente. Ou seja, o município recebeu mais desse fundo do que contribuiu com ele. Isso significa que algum outro município perdeu, porque o bolo é 100%. Se o município de Hortolândia remeteu 57, mediante a retenção de 20% dessas receitas que eu acabei de falar, e recebeu 84, algum outro município deve estar perdendo, ou seja, está recebendo do fundo mais do que manda, porque o bolo é um só. E ele vem anualmente tendo ganho nessas transferências. A exemplo, 2014, apenas como exemplo ali do lado a gente colocou, praticamente esse ano de 2015, ele sofreu um acréscimo de 1 milhão, o que representou 3,53%. Bom, a receita basicamente é o que ocorreu no exercício de 2015. A despesa também, inicialmente, ela foi fixada a exemplo das receitas. Cristiano fechou lá um orçamento com 772 milhões, quer de receita, quer de despesa, mantendo-se aí o equilíbrio orçamentário previsto na legislação, que é na Constituição Federal. Durante o exercício, foram abertos créditos suplementares ou especiais provenientes de superávit financeiro do exercício anterior. Já falamos aqui, quando tivemos em 2014, que o município, em 2014, não houve superávit financeiro de recursos próprios, mas de recursos conveniados houveram superávit financeiro, que é uma sobra de dinheiro de um exercício que se realoca esses recursos no exercício seguinte.
Então, não só o excesso de arrecadação, que está ali de 20 milhões, como de superávit financeiro em 25 milhões e 9 milhões de excesso, desculpe, esses valores são provenientes todos de convênios e nada de recurso próprio, porque de recurso próprio não houve nem excesso em 2015, como visto, e também não houve superávit financeiro de sobra do recurso tesouro. Nesse diapasão, o orçamento, então, assim como a receita contingenciou-se 90 milhões, o mesmo valor nós descontamos aqui da despesa, como haviam dito, para que não houvesse gastos, efetivassem gastos, que não houvesse a competente cobertura financeira, o que ocasionaria lá na frente um déficit financeiro e orçamentário também. Fato esse que mais adiante vocês vão ver que não ocorreu. Enfim, feitas essas deduções, o total da despesa autorizada líquida foi de 716.663.000. Porém, o município realizou de despesa empenhada apenas 615 milhões de reais. Aqui também mostrou um esforço da administração, no sentido de que o exercício de 2015, como todos vocês sabem, já pegou-se num período de recessão. Então, muita coisa aconteceu em 2015. Quem não teve a cautela de contingenciar, além dos 90 milhões, contingenciar outras despesas, evidentemente vão ter problema de déficit financeiro, porque vai executando o orçamento sem dizer se eu tenho recurso ou não. Então, essa preocupação o município teve. Ele estava autorizado a gastar 716 milhões. Ele comprometeu 615 porque percebeu que a receita não iria ser suficiente para cobrir todo o gasto autorizado. Esse é o que manda a boa técnica fazer. E dessas conversas todas, surtiram efeito, com a administração falando como um todo, eis que foi entendido que a situação não estava para se gastar, estava para tentar fazer aquilo que pode gastar. Agora é um confronto entre receita e despesa, receita arrecadada e despesa realizada. A gente prepara esse quadro de forma separada, ou seja, num primeiro momento, a gente analisa a receita arrecadada com a despesa realizada, ou seja, a despesa empenhada. A despesa empenhada é aquela que eu executei o orçamento de despesa e para isso tive que fazer empenhos. Esses empenhos totalizaram 594.730.000. E a receita arrecadada líquida, como já visto anteriormente, foi de 580.628.000, no que se refere à prefeitura, só a prefeitura, porque a Câmara entra aí na despesa, mas como receita não entra, porque a Câmara não tem receita. Ela recebe do 10º. Apresentou, sim, um déficit de execução orçamentária de 14.128.000. Opa, então tivemos déficit orçamentário e vamos ter déficit financeiro? Não, só déficit orçamentário. Por quê? Vocês viram que anteriormente foram abertos só um minutinho, por favor. Foram abertos créditos suplementares por superávit financeiro na ordem de 25 milhões e meio. Isso aí não é receita, superávit não é receita, é dinheiro que sobrou de convênios de 2014, que foi injetado em 2015. Então, aquele déficit que vocês viram lá na frente, de 14 milhões, foi amplamente coberto com a sobra de recursos de convênio do exercício de 2014, lá são 25. Então, mesmo assim, não se realizou todos os gastos de convênio. Então, este déficit, praticamente, ele vai só dar um déficit de execução. Mais adiante, vocês vão ver que ele não se constituiu em déficit financeiro. Então, com isso,
O Instituto de Previdência, basicamente, ele vai ter sempre superávit, né? O gasto dele, em função à sua receita, é bem menor. Por quê? O Instituto ele tem que, ao longo da sua existência, fazer caixa suficiente para atendimento das aposentadorias que virão ao longo dos exercícios. Então, ele vai ter déficit, ele vai ter superávit, não só pela despesa empenhada, como pela despesa liquidada também. Já medindo este quadro da Prefeitura, não pela despesa empenhada, mas pela despesa liquidada, vocês vão ver que houve um superávit da execução orçamentária. O orçamento da Receita continua sendo os 580, só que a despesa liquidada, ou seja, aquela que efetivamente ocorreram em 2015 e que tem que ser paga em 2015. Né? Isso foi na ordem de 558.800.000. Então, neste caso, houve um superávit da execução orçamentária de 21 milhões. Muito embora, se eu quiser segurar aqueles déficit de 14 milhões como despesa empenhada, como de fato não se cancelou, eu vou ter que provar que eu vou ter recurso também para aquele empenho que ainda não foi feito a despesa efetivamente, só foi empenhado, mas a despesa não se concretizou. Se eu quisesse, como de fato se resguardou todo o montante da despesa empenhada, eu tenho que ir lá na frente demonstrar que eu tenho recurso financeiro para isso. Senão o meu déficit ali vai virar, meu déficit orçamentário vai virar déficit financeiro. Em se falando, então, na questão do déficit financeiro, vamos ver como que ficou todos esses empenhos que não foram pagos, com os seus respectivos recursos, e vamos ver o que ocorreu com o dinheiro que o município dispunha em 31 de dezembro de 2015. Este quadro, essa demonstração, este quadro, ele é efetivamente aplicado no último ano de mandato do prefeito, ou seja, as contas de 2016, obrigatoriamente, tem que ser atendido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, tem que ser demonstrado que ele não vai deixar dívida para o futuro mandante, ok? Não é o caso de 2015, mas eu montei este mesmo quadro para 2015 para provar que também este ano o município dispunha de recursos financeiros para atender toda a sua despesa, por fonte de recurso. Então vejam, no caso da fonte 1, Tesouro, eu tenho de restos a pagar R$ 10.529.659. Consignações que são débitos de tesouraria. O que entra naqueles 5.127? São os descontos em folha de pagamento do mês de dezembro, que se concretizam no mês de janeiro do exercício seguinte. Então, também é uma dívida a curto prazo. Eu tenho que deixar dinheiro suficiente para pagar essas despesas. E demonstro isso pela disponibilidade existente na fonte 1 Tesouro, em 31 de dezembro. Na fonte 1 Tesouro, eu dispunha de R$ 15.664.000 de disponibilidade financeira, a fonte Tesouro. Então, eu tive praticamente, não tive déficit, não tive superávit financeiro. Para cada R$ 1 de empenho a pagar, eu tinha R$ 1 de dinheiro na tesouraria. A mesma coisa aconteceu com o ensino. Eu tenho no ensino a despesa de 8.448.000 e depositei lá na conta do ensino 8.739.000. Depositei até um pouquinho a mais, por quê? Nos últimos dias do mês de dezembro, a gente não sabe efetivamente o que vai chegar de receita ainda para jogar lá. Então a gente faz uma estimativa e joga. Evidentemente a gente põe uma gordurinha aí para não correr risco de não ter dinheiro para a educação e muito menos para a saúde. Então, essa gordurinha de 291.000, que sobrou lá em 2015,
ela vai ser transferida esse ano para a conta normal da conta Tesouro da Prefeitura, porque sobrou dinheiro, não precisaria ter todo esse dinheiro lá. O mesmo exemplo eu posso falar depois para frente com a saúde, mas eu chego lá depois. O Fundeb. O Fundeb eu tinha de resto a pagar no 1.784.000 e tinha 3.834.000 de disponibilidade financeira. Isso me demonstrou um lastro de 2,15. O Fundeb eu tenho que gastar dele 100% no exercício em que eu estou examinando. 2015 não houve condições de gastar 100%. Quando ocorre essa situação, e desde que os gastos atinjam no mínimo 95%, o município pode, nos 3 primeiros meses do exercício subsequente, suplementar as dotações do Fundeb com recurso de superávit financeiro do próprio Fundeb e gastar esse dinheiro no máximo até 31 de março. Esses recursos já foram ingressados no orçamento de 2016 e também já foram gastos. Foram adquiridos kit escolar com essa sobra de recurso do ano passado. A saúde. A despesa, os restos a pagar que ficaram da saúde foram 6.378.000 e foi depositado na conta da saúde 6.591.000, também um pouquinho a mais em questão da projeção feita, cujo valor de 213.000, esse ano está sendo revertido para a conta do Tesouro. As outras fontes de recursos seriam a fonte 2, recursos do Estado, a fonte 5, recurso federal, a fonte 7, recursos de financiamentos e outros valores vinculados, somaram de restos a pagar 22.160.000. E a disponibilidade desses outros recursos somaram 44.470.000. Isso representou um lastro de 21 milhões, ou seja, para cada R$1 de despesa conveniada a pagar, eu tinha R$2 de dinheiro na tesouraria ou no banco. O Instituto de Previdência não teve resto a pagar nenhum em 2015. Ele fechou, o que ele comprometeu de despesa, ele pagou. Então, o dinheiro que ele tem lá está inteirinho disponível. Em 31 de dezembro de 2015, o Instituto tinha uma disponibilidade financeira de R$249.618.000, quase 250 milhões de recursos que estão lá aplicados, etc. Outra análise feita na prestação de contas é com referência aos encargos sociais do município. Inclusive, esse item, uma vez não cumprido a regularidade dessas contribuições, acarreta parecer desfavorável perante o Tribunal de Contas e a Câmara pode, inclusive, com base nisso, rejeitar as contas do prefeito daquele ano. O não pagamento de despesas previdenciárias acarreta diretamente a rejeição de contas por parte da Câmara e a não aprovação das contas, não emissão de parecer favorável por parte do Tribunal. Com referência às contas do Executivo, o Tribunal de Contas ele tem o parecer, ele não julga as contas, ele não tem essa competência, ele emite um parecer. Esse parecer é desfavorável ou não favorável. Se for favorável, tudo bem. Se for desfavorável, ele diz os motivos. E um dos motivos pode ser o não pagamento das contribuições previdenciárias. No caso de Hortolândia, todas as contribuições previdenciárias estão regulares. O município recolhe em dia todas as suas contribuições, quer para o INSS, para o Fundo de Garantia, para o PASEP e para a Hortoprev. Nós temos parcelamento junto à Hortoprev, que ainda vai mais uns 2 anos para quitar. Ele é antigo, foram 241 parcelas de financiamento lá atrás.
e temos um parcelamento com o INSS, um valorzinho pequeno que estamos pagando uma média de 500, 600 reais por mês, porque ainda até hoje o INPS não se manifestou para dizer quanto vai ser o valor correto. Então mandou recolher o mínimo. Então nós estamos recolhendo tudo mesmo um pouquinho até que eles definam o parcelamento como um todo. Mas tudo isso está regularmente recolhido. Bem, agora, com referência à execução orçamentária do último bimestre, foi o que acabamos de falar. Agora vamos ver como que fica os gastos, os limites da gestão fiscal com base na lei de responsabilidade. Todos os limites da lei 101, da lei de responsabilidade fiscal, todos os limites são baseados na receita corrente líquida do município. O que é a receita corrente líquida do município? É toda a receita de natureza corrente, excluindo-se delas as receitas de capital. Essas não entram no cômputo da receita corrente líquida. Só posso colocar o ICM, o IPTU, ISS e outras derivadas. Aquelas receitas tipo assim de financiamentos, de transferências, outros não entram no cálculo da receita corrente líquida, porque são receitas de capital que eu só posso gastar em despesas de capital. Ok? Então, a receita corrente líquida de janeiro, e ele é medido sempre em 12 meses. Tá? No caso, como o exercício vai de janeiro a dezembro, o último valor que nós temos ali, R$ 573.378 refere-se ao ano civil, ou seja, ao exercício como um todo. O mês que vem, por exemplo, mês de janeiro, vão apurar a receita corrente líquida de janeiro. Então, exclui-se o mês de janeiro desse ano e pega lá de fevereiro a janeiro desse ano. Fevereiro do ano passado a janeiro desse ano. E assim sucessivamente até empatar janeiro a dezembro, no último quadrimestre. Então, com base nesses 573 milhões, nós tivemos ali, a primeira análise, a despesa com pessoal. A despesa com pessoal tem dois limites. 54% é o limite final. Né? E um limite prudencial que é 95% desse valor. Então, vejam vocês, do limite prudencial é 51,30 o valor que eu poderia ter gasto. Ocorre que o limite prudencial deste ano extrapolou um pouquinho, está em 51,46%, mas não chegamos nos 54%. Estamos dentro de um patamar ainda. Isso ocorreu porque contratou muita gente? Não. Ocorreu porque, como visto, a receita é com base na receita corrente. E a receita dos municípios, em geral, está em declínio. Então, ocorrendo queda na receita, evidentemente, a minha despesa com o pessoal, sem contratar ninguém, né? E, além de tudo, o município, o ano passado, conteve gastos de pessoal, principalmente com hora extra, né, Cristiano? E outras aí que parou de fazer por causa, não só de evitar uma situação de déficit, como também de não ultrapassar esse limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Porém, em termos da despesa de pessoal, efetivamente, esse gasto foi 45%. Somado com a terceirização de mão de obra de 6%, é que ele foi para 51,46%. Inativos. Muito embora já não existe mais a obrigatoriedade de ser 12% da receita corrente líquida o gasto com pessoal inativos, porque uma emenda de 2003 alterou essa sistemática. Mas a gente procura sempre demonstrar da mesma forma, né? Independente de ser legal, de ser exigido ou não, a gente, por transparência, demonstra quanto está custando em função da receita do município como um todo, da receita corrente, quanto os inativos lá
do Instituto de Previdência representa nesse volume. Está bem abaixo, né, um limite de 12, que era, o Instituto está gastando 3,08%. A dívida consolidada líquida, ela está em 72 milhões, ou seja, menos de 13% é o que desse limite. O limite é 120 da receita corrente líquida. Operações de crédito, exceto o Aro. O município, ano passado, recebeu 5.428.000, apenas 0,95 de um limite de 16 durante o exercício. Concessão de garantia dos financiamentos que o município tem foram 61.372.000, representa 10%, e o limite máximo é 22%. Antecipação da receita, o famoso Aro, né? Antecipar a receita, o município não fez, não vai fazer, porque é um dinheiro caríssimo e de curtíssimo prazo para se pagar. Então, não é um dinheiro bem-vindo, nunca foi. Né, Maurício? É muito caro esse dinheiro. Estou usando o Maurício aqui, porque ele veio do Santander, então ele conhece muito bem o que é um Aro, né, Maurício? Dinheiro caro e juros caríssimos e um prazo, o município tem que quitar ele em 12 meses, no máximo, não pode deixar o próximo prefeito pagar. E, na realidade, acho que esse tipo de operação, pouquíssimo município está usando desse artifício. Quem usar é perigoso. Pode entrar em colapso. Bom, com isso, então, vocês veem que o município ele se ateve a todos os limites da lei de responsabilidade fiscal. Né? Está totalmente cumprido os limites da lei de responsabilidade. Outro item que o tribunal examina a dedo, é a aplicação no ensino. Como que ficou, então, os gastos do ensino em 2015? A base de cálculo, para se apurar quanto eu tenho, quanto representa os meus 25%, a base de cálculo é a receita de impostos e de outras transferências oriundas de impostos. Então, por exemplo, toda a receita de imposto do município, predial, territorial, ISS, ITBI, né? Imposto de renda na fonte, aquilo que retém para o município fica aqui. Isso eu tenho que aplicar 25% deles, diretamente. Do ICM de exoneração, do IPI exportação, do IPVA, que são impostos transferidos para a nossa receita, eu tenho que gastar 5% dele. Por quê? Porque 20% desse valor já foram retidos lá para o Fundeb. Ok? Então, quando eu retenho os 20%, eu já gastei 20%. Então, do que sobra, falta gastar só 5%. Com isso feito, eu tenho então que, pela despesa empenhada, o município gastou no ensino infantil 23.277.000, com o fundamental 37.866.000 e a retenção do Fundeb, ou seja, aqueles 20% que já entrou direto no gasto, mais 57. Então, eu tive aí um gasto e deduziu-se desse valor o produto da aplicação financeira, porque a conta do ensino, o dinheiro fica numa conta específica, e lá rende juros. Rendendo juros, é contabilizado como receita, e, evidentemente, eu tenho que glosar da despesa toda essa aferição desses recursos, que no ano 2015 deu R$844.000. Então, o meu gasto líquido pela despesa empenhada foi de 117.322. Isso representou um percentual de 25,66%. Então, pela despesa empenhada, está cumprido o gasto com o ensino. Pelo contrário, ainda foi feito um gasto maior de R$2.999.426. Evidentemente, quando o tribunal vem fazer a sua análise, ele vai discordar de algumas despesas que foram ali alocadas. Isso é normal. Por isso, então, que existe uma gordurinha aí, que a hora que ele cortar não me afeta lá os 25%. Né? Se eu estou raso nos 25%, ele me corta R$10 lá, pronto. Já caí para 24,9%, aí não tem defesa que salve. Mas o tribunal não analisa isso pela despesa empenhada. No caso do ensino,
ele analisa dessa forma. Ele analisa pela despesa liquidada e paga até 31 de janeiro do exercício seguinte. Ou seja, o que se gastou, o que se pagou de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, mais os restos a pagar do ensino que vieram para 2016, até 31 de janeiro ele aceita como gasto do ensino 2015. Então, como que ficou esse quadro? O mesmo critério, o mesmo total de receita, que incide sobre os 25% e os 5%, só que agora a despesa liquidada e paga foram do ensino 22.900.000 do infantil, do fundamental 37, o mesmo valor da retenção de 57, soma como despesa, deduz a aplicação financeira de 844, então eu tive um gasto total líquido de 116.779. Ou seja, dos 25,66% empenhado, não se conseguiu pagar tudo até 31 de janeiro, mas pagou-se 25,54%. Ou seja, aquele valor aplicado maior de 2.999 resultou em 2.456. É esse o percentual que o tribunal vai analisar, se está correto ou não. A despesa empenhada ele não vai nem ver, porque ele trabalha, nesse caso, com a despesa paga. Então, não adianta empenhá-la no valor, porque antigamente se fazia isso. Empenhava no ensino o valor, para cumprir os 25%, e depois chegava no exercício seguinte, não usava e cancelava esses empenhos. O tribunal não é tonto, não é nada, né? Enxergando isso, ele mudou o critério. Então, o critério é pela paga, e dou uma chance, porque muita coisa que você empenha em dezembro, a mercadoria chega em janeiro, e você vai liquidar ela em janeiro. Desde que você tem que ter o recurso para isso. Havendo esse recurso, você transfere o empenho para o exercício seguinte, a exemplo dos demais, e paga ele até 31 de janeiro do exercício subsequente. Pode gastar essa diferença de 2.900, pode pagar de fevereiro em diante? Nada impede. Pode. Inclusive, o tribunal já aceita que eu pegue esse valor gasto de 1º de fevereiro, que ele é de 2015, mas que eu paguei ele de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, ele serve para compor o índice de 2016. Porque senão não fica nem para 2015 nem para 2016. É um absurdo, né? Ou você cancela esses empenhos, 500 e poucos mil que sobrou, e se você pagar a partir de fevereiro, quando você fechar o quadro do ensino para apresentar a sua defesa, você joga esse valor que o tribunal já tem como jurisprudência de aceitar esse tipo de despesa para o exercício seguinte. Agora os gastos do Fundeb. Como já havia falado lá atrás, o Fundeb então teve uma receita de 84.762.000, rendeu de aplicação financeira 1.534.000, então a receita total do Fundeb foram 86.296.522 R$. Aí tem dois parâmetros de gastos. Realizados com magistério. O município tem que gastar, desse dinheiro, tem que gastar no mínimo 60% com pessoal do magistério. Professor, coordenador, enfim, pessoal ligado diretamente à área de educação. Professores. O município, então, gastou 61.115.000. Isso representou, dos 86 milhões arrecadados, 70,82%. Ou seja, ele cumpriu o percentual de 60%, do mínimo de 60%. Se não houvesse o cumprimento desses 60%, fosse aquém disso, acarretaria parecer desfavorável do tribunal. Porém, se não gastasse os 60%, existe uma lei no município que diz que eu teria que dar como resíduo para os professores. Essa lei já há um bom tempo não vem sendo aplicada, mas já foi usado desse artifício. Não se conseguiu chegar nos 60%, por intermédio dessa lei, fez-se um rateio para os beneficiados e foi distribuído um valor para cada professor aí, em vários exercícios que antecederam a este, mas bem lá para trás isso. Isso não vem ocorrendo já há uns par de anos que o município já gasta, já entrega para os professores o valor acima disso.
Como viram, então, o município não gastou 100% desse dinheiro. Ele gastou 97,62%. Como eu havia dito, se ocorrer essa situação, desde que esse 97 seja maior que 95, de fato o é, porque 95 para baixo haveria problema de rejeição de contas. A diferença que sobrou, eu posso aplicar no exercício seguinte. Então, os 2,38, R$ 2.050.316,48, foi objeto de gasto injetado no orçamento deste ano, já foram objeto de gasto, esse mês que passou agora, fevereiro, pagou-se já essa despesa. Ele pode ser pago até 31 de março, nesse caso. A saúde já trabalha, o cálculo feito pela saúde, que o tribunal faz, é pela despesa liquidada. Ele esquece da despesa empenhada, ele quer saber o que realmente gastou. Mas eu faço um demonstrativo aí também, não só pela liquidada, como pela empenhada. O critério e a base de cálculo é a mesma das receitas da educação. Só que em vez de 25%, é só 15%. E não tem retenção para fundo nenhum. Tem que gastar diretamente, no mínimo, 15%. O total dessas receitas foram 457 milhões, a exemplo as mesmas receitas que serviram de base para a educação. A despesa, nós temos lá, a despesa empenhada foi 135 milhões, a liquidada e paga foi 129.748. Isso representou um gasto pela empenhada de 29,56%, pela liquidada 28,37%. Ou seja, o município colocou recursos dele na saúde, a mais do que a lei exige, de 61.154.000, né? Porque a diferença é de 15 para 28. Evidentemente que essa diferença de 29% para 28% ficou em resto a pagar e estão sendo pagos neste exercício. Os recursos estão lá disponíveis para isso, como já demonstrado. Bom, esse demonstrativo, resultado nominal, ele basicamente expõe num determinado momento como que está a evolução da dívida do município em função do dinheiro que ela tem. Não mede nada além disso. Ele não tem parâmetro nenhum para ser medido, para servir de base para alguma outra coisa. A não ser demonstrar aqui, por exemplo, o dinheiro que o município tinha num determinado momento, em função da dívida que ele tem. Em um ano anterior, esse resultado nominal era de 2.271.000, deste ano foi para 46, então o resultado nominal foi 48, ou seja, praticamente eu tinha 82 milhões tenho 82 milhões de recurso financeiro, e praticamente metade disso está sem cobertura. Mas eu não vou pegar o dinheiro da prefeitura como um todo para pagar a dívida hoje. Ele não mede basicamente nada. Por quê? Essa dívida é paga de acordo com o cronograma de vencimentos. Geralmente a dívida só vai para 216 meses, 220 meses. São sempre empréstimos e financiamentos a longo prazo aí. Então, basicamente, posso dizer que esse resultado, a nível de... Ele não mede muita coisa, não, a não ser falar assim, olha, eu tenho tanto de dinheiro e eu pago metade da minha dívida, mas o ano passado eu tinha mais dinheiro do que dívida. Mas também você não vai pegar esse dinheiro e pagar tudo. É um demonstrativo que está quase em desuso isso aí. Esse sim. O resultado nominal, não. O resultado primário, ele é diferente. Ele mostra a capacidade que você tem de honrar seus compromissos financeiros, honrar as suas dívidas. Então, eu tinha lá, ele mede a receita fiscal com a despesa fiscal, e isso ele dá um resultado. A meta que o Cristiano previu lá na LDO foi de um resultado primário positivo, ou seja, eu vou pagar minha dívida, ainda tenho uma folga de 25.610.000. Com o fechamento da receita e despesa fiscal de 2015,
esse resultado apurado foi de 49.771, ou seja, mais do que suficiente, né? Eu poderia até endividar mais, se fosse o caso, porque eu honrei todos os meus compromissos aqui, e ainda me sobraram 49 milhões. Pessoal, com isso, eu termino a minha explanação e... Cristiano quer falar alguma coisa, Cristiano? Então, por favor, convido o nosso amigo Cristiano para apresentar fazer um demonstrativo gráfico. Obrigado. Bom dia, pessoal. Só para a gente aqui, né, entender um pouquinho aí do que o Vladir falou, né, e comparar, né, com os anos anteriores, eu quero passar para vocês a evolução da receita do município, né, da receita e da despesa, né, de Hortolândia, desde 2004 até agora, né, mas em valores corrigidos pela inflação, ou seja, a variação que a gente está vendo aqui é a variação real, é o crescimento real, né, que a gente teve nesse período e também, né, de 2014 para 2015, né, naquelas flechas ali na lateral. Então, ali naquelas flechas de cima, gente, vocês podem ver aquela lá, ali está a variação de 2004 até 2015, né? Um crescimento da receita tributária de 53% de 2004 até agora, das transferências correntes, né? Transferências correntes são aqueles recursos que vêm né, de transferências do governo federal e estadual, né? O ICMS, o Fundeb, o IPVA, o FPM, o SUS e demais convênios, tá? Um crescimento de 103% desde lá de trás. A receita total quase dobrou, né, 85%, e a receita corrente líquida 75%, né? E a gente pode ver aí pelo gráfico que, né, a receita de Hortolândia teve um crescimento significativo, né, muito forte aí nos últimos 10 anos. O problema, gente, né, é que o país está atravessando uma crise, né? O mundo está atravessando uma crise, o país também está atravessando uma crise, né? E de 2013 para cá, a gente está tendo uma queda real da nossa arrecadação, né? Então vocês podem ver que em 2013 foi o pico de arrecadação do município em valores corrigidos, né? A gente chegou ali a 722 milhões, né? E de lá para cá vem caindo, caiu um pouquinho em 2014 e 2015 teve uma queda expressiva aí, né? Uma queda de 12% real da nossa arrecadação total, uma queda de 7% praticamente da receita corrente líquida, uma queda de 4,6% das transferências correntes, né? Essas que eu falei, ICMS, FPM, Fundeb, né? IPVA, e queda de 9,3% na receita tributária, né? Queda real. Então, assim, vocês podem ver que, né, no município está sendo afetado também, né, por toda essa situação que o país está passando, né? Pode passar o próximo gráfico? Olhando assim, né, de forma mais detalhada, algumas receitas, né, as principais receitas que a gente tem, também assim, valores corrigidos pela inflação, né? O ICMS teve um crescimento de 80% no período todo, aí, 2004 até agora. O ISS, 27%. Fundeb, 158%. O FPM, 57%. E, né, é bem parecido com o gráfico anterior,
que a gente vê assim, né, uma evolução muito grande até 2013, quer dizer, o primeiro ano desse governo, né, até ali, né, estava tudo bem, e de 2014, 2015, né, a gente vê, né, a queda aí, significativa da nossa arrecadação de ICMS, né, 6%, 6,3%, né, em 2015, de 2014 para 2015, 9,8% de queda do ISS, queda também do Fundeb, né, real, e queda do FPM. Né? Mais uma vez, assim, 2013, em todos os casos aí, né, tirando o FPM, que foi um pouquinho maior, em todos os casos, o 2013 foi o ano de melhor arrecadação aí do município. Se a gente tivesse arrecadado em 2015 o que a gente arrecadou em 2013, teria problema nenhum, assim, né, a gente não teria que ter feito todo o esforço que a gente fez para conter os gastos, né, com folha, com custeio, investimento, né, não teria sido feito o ajuste do tamanho que foi feito. Tá? Pode passar o próximo, para o pessoal ver também outras receitas. Aqui são receitas um pouco menores, né, mas também não deixam de ser importantes. O SUS teve um crescimento muito forte desde 2004, né, 221%, IPTU 130%, dívida ativa 85%, né, crescimento da arrecadação da dívida ativa, né, do total da dívida ativa. Do IPVA 388% e de TBI 784%. Então, mais uma vez, dá para ver assim, a evolução, né, o crescimento muito forte do município. Só que, né, de 2014 para 2015, tirando o SUS, que teve um crescimento forte aí desde 2013, mas por conta do quê? Da habilitação de novas unidades que o município construiu, que nem a UPAs, né? Então, o governo federal passou a repassar mais recursos para o município, por conta dessas unidades que foram abertas. Né? Mas tirando, isso ajudou, claro, ajuda o município a, né, a bancar ali uma parte do gasto na saúde. Agora, as outras receitas, olha, IPTU, uma queda de 3,5%, né, queda real. A dívida ativa também, uma queda real, 3,3%. Dívida ativa 12% de queda, né? O IPVA, que é uma queda de 3,3%, e o ITBI, uma queda de 32%, que é reflexo da desaceleração aí do mercado imobiliário na cidade. Né? Você vê o crescimento que teve desde lá de trás, né? Todo, né, como a Hortolândia foi crescendo, né, mas de 2014 para 2015, né, 32% de queda. Tudo isso, gente, vamos ver o próximo gráfico, que é o gráfico da despesa, né, para vocês entenderem, né, o que está acontecendo. Né? Então, assim, né, 2013 para cá, né, a gente está tendo queda real de arrecadação. Em 2014 para 2015 foi mais forte ainda. E isso aqui, né, esse gráfico mostra, né, o que a gente teve que fazer, né, na parte da despesa para não fechar com um déficit financeiro, né, em 2015. Tá? Então, vocês podem ver ali, ó, que a folha de pagamento, né, despesa com pessoal, né, cresceu 141% desde lá de trás, mas de 2014 para 2015, né, ficou praticamente estável, né, uma quedinha ali de 0,1%. Por conta, né, isso com todo o reajuste que foi dado, né, aquele reajuste de janeiro, mais o dissídio que é dado lá em maio, né, e mesmo assim a gente conseguiu estabilizar o gasto com a folha de pagamento. Né. Custeio vem caindo desde 2013, quer dizer, é um esforço que a prefeitura está fazendo para conter, né, várias despesas supérfluas, né, reduzir gastos em algumas coisas não tão importantes. Né. Para quê? Para poder realmente fechar as contas, né, no mínimo ali no azul. Né. E olha o investimento, né, o que aconteceu. Lá em 2013 chegou num pico de 129 milhões, mas foi o ano, né, 2013 e 2014 ainda estava construindo Ponte Estaiada, os parques lineares aí, né, maiores da cidade. E 2015 teve uma queda de 60% no investimento, inclusive reflexo da queda da receita de capital, né?
o repasse do governo federal e do governo estadual, principalmente o governo federal, teve uma redução significativa em 2015, né? E os investimentos com recurso próprio também da prefeitura, né, sofreram uma queda também por falta de recurso mesmo, né? Por outro lado, o crescimento com pagamento de juros e amortização da dívida, né, cresceu 11%, vem crescendo desde 2013 para cá, tá? Então, isso para mostrar para vocês. Se esse ajuste todo não fosse feito, tanto na parte da folha, do custeio e dos investimentos, a prefeitura teria fechado com um déficit financeiro, assim, gigantesco, né? Então, todo o esforço que a gente está fazendo lá é justamente para isso, para poder fechar equilibrado. E eu não sei até se o Vladir comentou isso na explanação dele. A gente acabou fechando com um superávit, vamos dizer, do Tesouro, né? Que a gente fala assim, do Tesouro de livre movimentação, acho que nem aparece nessas planilhas aqui, né? Sobrou apenas R$7.000, que não estavam comprometidos com restos a pagar, com nada, né? Então, assim, fechou praticamente em cima mesmo. Em outros anos, que nem de 2014 para 2015, teve um superávit de 2,5 milhões, né? Em 2013 para 2014, chegou a 18 milhões. Então, lá atrás, nos anos anteriores, o que estava acontecendo nos anos anteriores? Você tinha excesso de arrecadação durante o ano, né? Então, você tinha excesso de 10, de 20, até de 30 milhões a gente chegou a ter, né? Quer dizer, arrecadação maior do que o previsto durante o ano, e aí você vai suplementando o orçamento, você vai aumentando o orçamento, do Tesouro, estou dizendo, eu não estou dizendo de convênios, eu estou falando de Tesouro, né? E mesmo assim sobrava no final do ano superávit, né, de 20 milhões, chegou a ser até de mais de 20 milhões, 18 milhões, dependendo do ano, né? E agora a gente está numa situação assim, que nós não temos excesso de arrecadação durante o ano, pelo contrário, a gente, 2014 e 2015, na fonte do Tesouro, a gente arrecadou menos do que estava previsto, apesar do orçamento sempre ser feito de maneira conservadora, sem exageros, né? A gente não atingiu o que estava previsto, e também, assim, os superávites nossos estão caindo, né? E o ano passado foi de apenas 7 mil, né? R$7.000 na fonte do Tesouro, tá? Então, assim, isso mostra realmente que, né, a situação do município, né, ela é complicada. Ela não é tão complicada como de outros lugares, né, que não estão conseguindo pagar a folha em dia, que não estão conseguindo pagar os fornecedores em dia, né. Nesse ponto, a gente está, né, conseguindo manter todos os pagamentos em dia, né, em ordem, né, mas, assim, tem que, né, o município tem que tomar cuidado, tem que, né, ver bem, né, para não, porque a gente chegou no limite realmente, tá? E esse ano a gente está já acompanhando e tudo indica que vai ser um ano tão complicado quanto o ano de 2015, tá bom? Passa só o próximo, vamos ver o próximo. Aqui é a evolução do gasto com ensino, o Vladir até já falou, né, a gente fechou bem, 25,66 lá. Passa para o próximo, que é mais, né, a educação é sempre em torno de 25%, 26%, isso aí é tranquilo. Agora, a saúde, que é um gasto, né, que vem tendo um crescimento, né, exponencial, né? Lá em 2003, a gente gastava menos de 15%, até chegou a gastar menos do que o exigido pela lei, que é 15%. Né? Mas, de lá para cá, né, 20, estava em torno de 20, 21, e agora a gente já está em 30, quase 30%. Né? Isso é 30% dos recursos dos impostos. Né? São os mesmos impostos que compõem o cálculo para a educação, né? São utilizados nesse cálculo aqui para a saúde. Então, você vê que dos impostos a gente já gasta mais com a saúde do que com a educação. Tá? Educação 25,66, saúde já está perto de 30. Tá? Que o Vladir mostrou, né? 67 milhões ou 61 milhões a mais do que o mínimo obrigatório. Tá? Apesar do crescimento do repasse do SUS, né,
Esse é o gasto da saúde no município, que acaba, nessa situação de dificuldade, né, de arrecadação e tudo mais, acaba estrangulando as outras áreas. Tá? As outras áreas acabam sofrendo, né, não conseguem fazer tudo, não conseguem, né, fazer tudo que elas queriam, planejavam, porque a área da saúde está consumindo, né, uma grande parte do orçamento. Tá bom? Que também é reflexo, gente, não vamos esquecer, reflexo dos investimentos que foram feitos lá atrás. Né? A partir do momento, lá atrás, 2004, por exemplo, quando você fez um hospital na cidade, o gasto da saúde já deu um salto. Né? E depois você teve a construção de várias unidades de saúde, né? Unidades básicas, PSFs, UPAs. Né? E é óbvio que isso vai aumentar o gasto de forma, né, exponencial. E aí, né, as outras áreas, como você não... Nos últimos anos, você não teve um crescimento da arrecadação como tinha lá atrás, né? Você acaba estrangulando todo o orçamento da prefeitura. Tá? Acho que o último só, que é o de pessoal, que também mostra aí, né, uma situação preocupante. Apesar da gente ter segurado tudo que a gente podia o ano passado, né, de hora extra, de contratações, né, a gente teve os reajustes, foram dados, né? Não teve jeito. E aí você tem um problema na arrecadação, né? A arrecadação caiu, né? E aí o percentual, vocês podem ver lá desde 2013, o percentual disparou, né? Passou de 41, a gente estava tranquilo, né? Passou para 48 em 2014, agora passou para 51,46, ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. E agora o município tem que tomar as medidas necessárias, né, para que já no próximo quadrimestre, então quando o Vladir, né, vier aqui apresentar o primeiro quadrimestre de 2016, a gente já vai ter que ter derrubado esse percentual aí. Já até veio o alerta para a gente, né, porque do tribunal, dizendo, ó, vocês estouraram, né, e agora tem que tomar as medidas necessárias, que são o quê, né? Contenção de gastos na área né, na folha de pagamento. Né? Você não pode contratar, reajuste tem que ser estudado, né? Ou talvez tenha que ser compensado de outra forma lá dentro da folha. Né? Hora extra, demais gastos assim, dentro da folha de pagamento, você vai ter que reduzir. Vamos imaginar que a nossa receita não cresça muito nesse primeiro quadrimestre, esse percentual vai se manter desse jeito ou pode até piorar. Né? Então, assim, a gente também tem que, vamos dizer, torcer para a receita aumentar, para aí, quem sabe, o percentual cair. Né? Mas não dá para ficar contando só com isso, né? Ainda mais nessa situação que está. Tá bom, gente? Queria mostrar esses gráficos, para vocês terem uma ideia, né, da evolução que a gente teve aí nos últimos anos, e do que está acontecendo no município por conta de toda essa crise, né, de 2013 para cá, principalmente em 2015, que foi um ano mais complicado. Tá bom? Então é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Agradecer, né, o Cristiano, o Vladir, a todos vocês presentes. Mas dizer que os gastos com a saúde, muitas vezes na nossa população fala que é ruim. Imagina se não tivesse esses investimentos que são feitos aí, né? Você gasta quase 30% do orçamento e ainda tem uma situação de que a população fala que a saúde de Hortolândia é muito ruim. É um negócio bastante preocupante, né? A saúde, por sua vez, parece que não tem fim, né? É um saco sem fundo, né, Cristiano? Mas, enfim, eu particularmente tenho muita preocupação com esse primeiro quadrimestre de 2016, porque eu acho que vai dar vamos dizer assim, uma visão do que vai acontecer nesse ano, né? Sim. Então, sei lá, eu não sei se... Acho que é melhor até a gente aguardar essa situação, mas quero agradecer, então, todos vocês presentes, o Vladir, o Cristiano, muito obrigado, e declaro encerrada a audiência pública.